Glória a Deus. Amém, igreja? Tudo na santa paz. Vamos nos colocar de pé, vamos buscar o Espírito Santo agora. Qual a importância de buscarmos o Espírito Santo? Porque é pelo Espírito, não é por força, não é por violência, mas a palavra de Deus diz que é pelo Espírito de Deus. Amém? É o Espírito Santo que nos ensina e também nos consola. E acerca da nossa casa, é o Espírito Santo que constrange o coração. Então vai clamando aí agora, peça a visitação. Vem, Espírito Santo, em liberdade. Vem
espírito, meu irmão. Se sois espirituais, sua luta não é carnal, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra a mente, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E Deus é Espírito, Ele habita em nós, através do teu Espírito que é santo. Então, quando adorarmos, tem que ser no Espírito e na verdade. O Espírito Santo é aquele que sonda os corações. Sonda o nosso coração, Pai, nos oriente pela Tua palavra. Esse mesmo Espírito que está nos consolando agora, testifica o nosso coração, e Ele mesmo nos faça lembrar as palavras de Jesus. Vamos aplaudir bem forte nessa noite maravilhosa. Amém? Diga graças a Deus. Nós temos que fazer do Espírito Santo nosso melhor amigo, irmãos. É Ele que nos ensina, é Ele que nos orienta acerca das coisas espirituais. Não adianta nós tentarmos solucionar os problemas no sentido mais físico, porque as nossas batalhas, irmãos, elas já não são carnais mais, né? Antigamente era olho por olho e dente por dente, mas hoje nós não lutamos assim mais. Antigamente pegava uma espada, pegava uma arma, né? Pegava um pedaço de madeira e se resolvia as coisas. Mas hoje em dia não é assim mais. Hoje nós resolvemos tudo no espiritual. E para isso a gente precisa ser também espiritual para entender o que Deus quer da gente. Amém? E que nessa quarta-feira maravilhosa da Sagrada Família, quero compartilhar com você a Sagrada Escritura lá em Jeremias capítulo 30, em nome do Senhor Jesus, aonde o povo de Israel recebe as promessas do Senhor. Essas promessas, irmãos, elas também são para nós nos dias de hoje. Seria muita falta de juízo, como diz o missionário, né, da nossa parte não entender que a Bíblia Sagrada também é para os dias atuais. A Bíblia é o único livro que continua atual e até muito mais do que a atualidade, ele vê o que está à frente. Então toda a nossa vida, todo o nosso caráter, todo o nosso futuro, ele é moldado dentro da palavra de Deus. Você quer conhecer o seu amanhã? Você quer ter tranquilidade de saber o que vai acontecer no amanhã? Escute a palavra de Deus, que Deus vai revelar no seu coração. Amém? E aqui em Jeremias capítulo 30, Deus reúne o seu povo, Ele faz promessas. Mas pastora, como que estava o povo? Versículo 5, versículo 4, perdão, em diante. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Versículo 5. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de temor, mas não de quê? De paz. Então Deus, ele estava trazendo ao coração de Jeremias, e o Jeremias transmitia ao povo, que Deus, ele estava escutando a voz do povo de dor. Deus, irmãos, ele escuta o nosso clamor. O povo aqui tinha dores como se fossem dores de parto, de tão tristes e amargurados que eles estavam. Deus, ele também nos dias de hoje não vê o nosso lamento, a dor do solitário. Deus vê a dor da mãe que chora pelo filho, da esposa que chora pelo marido, do marido pela esposa, do pai para o filho. Deus, ele vê o lamento, a dor, o choro e até aquelas palavras de sofrimento que muitas vezes de dentro da própria casa é proferido. Porque quando as coisas na nossa casa não vão bem, né, e a gente começa a conversar com alguém falando acerca da nossa família, a
gente não fala palavras de paz. Por quê? Porque algo dentro está atormentando. Às vezes é o casamento que está passando por um abalo, às vezes é um filho, né, que está com os pensamentos errados, às vezes é o esposo que está com a cabeça virada. Então, quando tem um tormento dentro da família, a gente não fica em paz. Só se a pessoa for muito fria de coração, ela não sentir a dor da própria casa. Só se a pessoa for muito fria, a ponto de não conseguir chorar por alguém que está preso, que está ali aprisionado nas garras de Satanás. Porque o povo de Deus não é frio. Pelo contrário, o povo de Deus ele sente. Então Deus estava falando aqui no versículo 5, assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de quê? De tremor, de temor, né? Esse temor aqui refere-se ao medo, mas não de quê? De paz. Então, muitas vezes a notícia que vem de dentro da nossa família são coisas que nos trazem dor, coisas que nos trazem lamento. Deus ele ouve. Por isso que é tão importante, irmãos, nós clamarmos a Deus. O Senhor jamais vai se fazer surdo diante do clamor do seu povo. A Bíblia diz que os braços de Deus não estão encolhidos, para que Ele não possa te salvar. Pelo contrário, os braços estão estendidos, estão ali, ó, a seu favor. E a Bíblia diz que os ouvidos dele também não são ensurdecidos, pelo contrário, estão, ó, inclinados ao clamor da igreja, ao clamor do povo. Paulo, ele chega no momento que ele diz que por causa do propósito chamado família, o joelho dele estava dobrado. Por essa causa, por quê? Porque é uma causa nobre, irmãos. Porque se a família, que é a base de toda a sociedade, não estiver bem, ao nosso redor não vai bem. As coisas começam a ficar complicadas. Então, se a pessoa tiver o mínimo de juízo na vida dela, estou falando no contexto geral, amém? Se a pessoa tiver um pouco de consciência, um mínimo de juízo, a pressa dela, igual eu estava pregando no domingo, vai ser pela salvação da família. Porque ali está a base. Se a família está bem, a casa vai trabalhar junto, crescer junto, vai se alegrar junto. Mas se a família não está bem, nada ao nosso redor vai ficar bem. E aí ele continua dizendo no versículo 7. Isso é um lamento, né? Porque aquele dia é tão grande que não houve noutro semelhante. E é tempo de quê? De angústia para Jacó. E ele, porém, será salvo dela. O Senhor está manifestando aqui o desejo de tirar a pessoa daquele momento de angústia. E às vezes uma coisa que acontece, irmãos, ela passa, ela se estende, às vezes por muitos e muitos dias, e às vezes meses, e até anos de lamento. E Deus está falando aqui, ó, eu vou salvar Jacó. Quando ele fala Jacó, ele está falando do povo. Quando ele fala Jacó, ele está falando de Israel, que é o povo de Deus. Amém? Ele está dizendo aqui, ó, e o tempo da angústia, e porém será salvo o quê? Será salvo dela. O objetivo de Deus é tirar a pessoa do lamento. Ele quer que a casa se restaure, porque Deus ele tem um propósito em cada família. Não pense que as famílias surgem por surgir, que pensa assim, está totalmente enganado. Cada família na terra leva um propósito, e cabe a cada família descobrir o seu propósito na face da terra. Amém? Nós carregamos sobre nós, irmãos, as bênçãos que foram derramadas lá em Abraão. Lá no capítulo 12 de Gênesis, precisa você abrir não. Quando Abraão aceita o chamado de Deus, Deus disse para Abraão, eu vou te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoou. Quem for contra você vai ser contra mim, Abraão. E por causa de você, todas as famílias da terra serão o quê? Benditas, abençoadas. Então nós carregamos essa bênção de Abraão, mas ela precisa chegar dentro do nosso lar, irmãos. Nós precisamos praticar a fé, né? O clamor como Abraão praticou, para que essas bênçãos possam chegar na nossa família também, serem abençoados. Porque quando Abraão, né? Vamos lembrar aqui um pouquinho
para a gente voltar aqui, quando Abraão saiu lá da casa dele, da parentela, da história toda que você conhece, ele levou um parente com ele, um sobrinho chamado Ló. E o Ló, ele tinha que ter continuado com Abraão, mas o Ló cresceu os olhos nas campinas e se separou do tio dele. O Ló ainda não tinha entendido que quem tinha a bênção ali era o Abraão, né? Se ele fosse um pouquinho inteligente, ele teria ficado do lado do tio dele, né? Às vezes a pessoa ela não entende que quando você vem buscar a presença de Deus, a bênção está com você. Então, quando a família se separa daquele que está buscando, eles começam a ficar o quê? Prisioneiros numa terra estranha. Foi o que aconteceu com o Ló. O Ló foi lá para as campinas de Moabe, né? Não, porque isso aqui é melhor, né? É igual o filho quando sai de casa. Os pais nunca são ruins, né? Ele nunca tem ruim, os pais que são, né? Sai da minha casa completava, mas aquele coroa mexendo, aquela coroa mexendo, eu não fui viver minha vida, são muito chatos. Pai e mãe sempre é o errado da história. Mas aí quando o filho sai e começa a sofrer, rapidinho lembra da casa do pai, rapidinho lembra da casa da mãe. Só que o Ló, ele ficou no estágio que ele estava preso lá em Sodoma e Gomorra, né? E ele lembrava, assim, com certeza, do tio dele, Abraão, mas é vergonha de voltar para pedir ajuda, né? Só que o Espírito de Deus já clamava dentro de Abraão. Quando o Ló foi preso, o Abraão foi clamar, né? Senhor, me dá a oportunidade de ir lá livrar ele. Abraão não precisava ter ido, porque a escolha foi de quem? Do Ló. Mas o Abraão tinha um amor pela família. Ele lembrou da promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o Abraão intercedeu por Ló. Mas Deus deu a oportunidade do Ló ser retirado de dentro de Sodoma e Gomorra, né? Livrou a casa dele, né? Tirou lá da perdição. Então, Deus vai dar para a gente, irmãos, a oportunidade de a gente guerrear pela nossa casa, de interceder. Tem casa que você vai ter que guerrear, né? É arregaçar as mangas, e tem casa que você vai ter que guerrear. Tem casa, irmãos, você não vai precisar guerrear, mas você vai precisar interceder. Então, por isso que você tem que estar bem com Deus e entender que Deus ouve o clamor. Então, volta aqui no versículo 8. E ele diz assim, ó: porque será naquele dia, que dia? O dia que você entende que Deus está ao seu favor, o dia que você entende que a palavra é a sua melhor arma nos tempos difíceis. Olha aqui, ó: porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço e quebrarei as suas ataduras. Dá uma parada aí por enquanto. Ou seja, aquele peso que a gente carrega, Deus quer livrar a nossa vida dessas coisas. Às vezes a pessoa está levando o peso da vergonha, às vezes a pessoa está levando o peso da destruição, o peso da solidão, o peso do desastre, o peso do trauma. Ela está carregando o peso, às vezes, da família toda. Isso causa um peso, nos impede, né, de ter uma vida plena. Então Deus está falando o quê? Eu vou tirar esse peso de cima de você. Eu vou quebrar, ele está dizendo aqui, ó: e quebrarei o seu jugo do seu pescoço, né, o peso que temos carregado. E aqui, ó: e quebrarei as suas o quê? Tudo aquilo que está, né, todo aquele sofrimento que está ligando a nossa casa, Deus diz que vai quebrar aquilo que está prendendo. O que está prendendo sua casa hoje? Pastor, o que prende a minha casa hoje é o espírito do divórcio. Pastor, o que prende a minha casa hoje é uma doença, uma enfermidade. São as drogas, são os vícios, são as jogatinas, é a idolatria, é a feitiçaria. Você vai clamar a Deus, daqui a pouco nós vamos orar, e você vai falar para Deus qual tem sido o seu jugo, o que tem sido a sua atadura. Ele está dizendo, vamos ler novamente o 8: porque será naquele dia que você entende a palavra, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço. Você não vai ter um peso mais. E quebrarei as suas ataduras, e nunca mais servirão dele o quê? Os estranhos. Porque, irmãos, quando, eu sempre falo isso,
que quando, né, a pessoa está na fase ruim da vida dela, quem ganha é o dono daquilo que ela está se perdendo. Por exemplo, a pessoa está viciada naquelas maquininhas de jogo. Quem é que está se beneficiando? A família ou o estranho? O estranho. A pessoa fica ali, investe todo o dinheiro dela naqueles caça-níqueis ali, né? Hoje em dia até acabou um pouco, mas uns anos atrás tinha muito, irmãos. Qualquer esquininha, se fosse lanchonete, fosse bar, você encontrava aquelas máquinas caça-níqueis. Então quem é que está se beneficiando dessas coisas? É o estranho. Quando o parente, quando a pessoa de dentro da casa tira o dinheiro de dentro da casa para ir se prostituir, para ir se drogar, quem está se beneficiando? O estranho. A família está perdendo. Você está entendendo agora? Deus está falando, nunca mais se servirão dele o quê? Os estranhos. Ou seja, aquilo lá fora que está tirando o que é nosso, está se beneficiando. E o diabo ele usa as bebidas, usa o vendedor delas, né? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastora, eu estou querendo montar uma lanchonete. Eu falei assim: nossa, que bênção, né? Que feliz com a pessoa. Ah, pastora, olha, na lanchonete eu quero vender de tudo. Aí eu, só fiz assim, né? A cara condena, né? Aí eu, como assim de tudo, irmão? Não, eu quero vender lá o refrigerante para quem bebe refrigerante, quero vender a bebida para quem anda bebida. Eu falei: está errado. Está totalmente errado. Porque você está o quê? Se aproveitando uma fragilidade da pessoa que está dominada por Satanás. Você vai enriquecer as custas da família de alguém. Porque o álcool não traz nada de bom. Aquela pessoa se embriaga, vai para casa, bate na esposa, bate nos filhos. Ou até mesmo, né, caso de mulheres que bebem, se prostituem, e aí? Como é que vai ficar a sua consciência? Ah, pastor, mas é o comércio. Falei, mas e a sua consciência? Será que vale a pena? Porque na mesma medida que você pedir, você será o quê? Medido. Será que Deus não pode dar clientes para o seu refrigerante? Precisa de você colocar a porcaria junto? Aí a pessoa ficou assim e não comprou o negócio. Falou que deve. Aí indo de venda e compra no lanchonete. Está uma benção. Outro caso foi até o ano passado. A pessoa estava começando a vir para a igreja, no estabelecimento dela vendia bebida. Esse botijãozinho transparente, esse botijão do capeta. Sabe o que eu estou falando, né? Esse coroninha, né? Aí a pessoa veio falar: ah, pastor, tem esses negócios aqui, me levou para ungir o estabelecimento. Eu fui. Ah, pastor, mas ele tem esses negócios aqui, né? A gente vai vender quando tiver. Eu falei assim: olha, daqui para cá eu não vou ungir, não. Eu, no lugar do Senhor, eu jogava fora. Só ainda vai querer lucrar com isso aí. Acho que Deus vai abençoar. Irmãos, a pessoa não jogou fora. Ficou mais atada a isso aqui. Lembra do dono dos porcos? Ficaram bravos porque os demônios entraram nos porcos e os porcos morreram de precipício abaixo. Mas não se alegraram por causa do gadareno que estava voltando à sua sanidade. Não vale mais o dinheiro do que a vida da pessoa. Aí o que aconteceu? Uma tragédia atrás da outra na casa da pessoa. Doença, enfermidade, prejuízo. Só coisa ruim. A saúde pública bateu lá no estabelecimento, deixou fechado lá quase 2 meses. Só coisa ruim. O mal só atrai o mal. Então vamos continuar aqui. Versículo 18. Mas assim diz o Senhor: eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre um montão, né? E o palácio permanecerá como habitualmente. Deus estava trazendo ao povo uma promessa de restauração muito profunda, irmãos. Amém? Deus quer trazer
fazer essa promessa de restauração na sua vida, para que ninguém se beneficie da sua casa, mas que para que isso aqui aconteça, que acaba o cativeiro lá dentro. Pastor, tem uma atadura lá da idolatria. Nossa, tem que orar a Deus, Senhor, quebra a atadura da idolatria, quebra a atadura da feitiçaria, faz essa pessoa sair do cativeiro dos vícios, faz essa pessoa sair do cativeiro da mente fechada. Aí que entra a nossa parte, irmãos, de clamarmos pela nossa casa de uma maneira que Deus vai ouvir, seja com dor, seja com lamento, mas nós temos que buscar o Senhor. Amém? E ele continua dizendo aqui, no 19. E aí Deus começa a mudar. Você lembra que a gente começou a mensagem falando que o povo falava com dor? Não tinha paz nas suas palavras? Mas olha aqui a diferença no 19. E sairá deles o quê? O louvor e a voz de quê? O que é o júbilo? Alegria extrema. Não é uma alegria comum, é uma alegria extrema. Uma alegria que contagia, uma alegria que muda o lugar. Já não tem mais aquela voz de tristeza, de pranto, de medo, uma voz que não tem paz. Agora já tem uma voz que vai o quê? Será alcançada por louvor, um júbilo. E olha que coisa linda. E multiplicá-los-ei, e não serão mais o quê? Diminuídos. Que coisa linda, irmãos. Deus vai multiplicar. O que isso quer dizer? Que aquilo que estava preso, Deus vai soltar. Se a tua família estava presa, Deus vai soltar. E elas vão te acompanhar. Amém? E ele começa a dizer aqui, e glorificá-los-ei. O que quer dizer isso? Que no lugar da nossa vergonha, Deus vai nos dar o quê? Dupla honra. Olha que coisa maravilhosa. A glória de Deus. E não serão mais o quê? Humilhados. Então ele está dizendo que ele vai colocar uma alegria tão grande na sua família, irmãos, na sua casa, que estava quebrado, ele vai levantar. Em cima daquele problema, irmão, você vai fazer ali uma paz bem firme. Vai ficar enterrado aqui, debaixo dos meus pés, nunca mais você vai se levantar. Olha que coisa tremenda. Ele está dizendo que ele vai erguer sobre o montão, né? Está dizendo aí? Olha aqui, versículo 20, continuando. E os seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada perante quem? O meu rosto. E punirei todos os seus opressores. Deus está fazendo uma promessa tão grande, irmãos, tão bonita para este povo, como está fazendo nos nossos dias hoje. Às vezes as pessoas, elas julgam muito pelo que vê. Às vezes elas veem as pessoas buscando a Deus e até julgam a fé da pessoa. Olha lá, coitado, está buscando por alguém, mas não vai ter jeito. Olha lá, está na igreja tentando se firmar, mas aquele casamento não tem jeito mais, aquela família não tem jeito mais, aquele jovem não tem jeito mais. Mas aqui dentro Deus está falando ao contrário. Ele está dizendo: é da cinza que eu vou levantar, é da tristeza que eu vou tirar a alegria, eu vou fazer tudo transformar. E ele continua dizendo aqui, versículo 20: e os seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada perante o meu rosto, e punirei todos os seus opressores. Ou seja, irmão, não vai ter nada que nos oprima, que nos cause tristeza, que tire a luz, a esperança da palavra de Deus do nosso coração. Amém? Deus quer fazer coisas novas no nosso meio. Porém, nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos, como eu disse no início, sermos mais espirituais. Encararmos a situação não como a gente vê, mas como Deus nos mostra. Nós não temos que olhar a dificuldade. Tem dias, irmãos, que Satanás se aperta tanto,
Ele joga tanto dado inflamado, parece que aquele dia não acaba nunca. Parece que a gente não vai resistir. A opressão vem, mas sabe o que eu aprendi, irmãos? Não adianta chorar. Não adianta ficar bravo. Não adianta gritar. Não adianta quebrar nada. Tem gente que no nervoso sai quebrando tudo, né? Só vai ter prejuízo. Só vai ter prejuízo. Não adianta fazer nada dessas coisas. O que a gente precisa fazer é não fazer nada, sabe disso? É não fazer nada. Que aquilo que não tem remédio, irmãos, remediado. Então, se não está no meu alcance melhorar nada, mudar nada, fazer nada, o que eu vou poder fazer? Brigar vai adiantar? Discutir? Quebrar tudo? Chorar? Me trancar? Ofender as pessoas? Não, eu vou ficar quieto e vou aguardar em quem? No Senhor. Senhor, eu não posso fazer nada. Não me dá a sua paz para aguentar esse tempo de tribulação, mas quando vier a bonança, eu quero estar aí, junto com o Senhor. Vendo o mar se acalmar, vendo o vento se aquietar e a bonança se fazendo diante dos meus olhos. Eu aprendi isso. E não vai adiantar ficar nervoso. Não vai adiantar querer resolver, porque tem gente que é ansiosa, quer resolver as coisas logo. Não tem que resolver nada, irmãos. Tem hora que a gente tem que ficar quieto, só esperar em Deus, confiando, com a fé em ação, confessando a palavra. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Em Cristo Jesus sou mais que um vencedor. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. É só isso. Mas tem gente que quer ir lá, não, eu vou lá conversar, vou lá conciliar, vou lá resolver, vou lá me meter. Só vai fazer errado, irmãos. Se Deus diz que fará, não espere, aguarde Ele fazer. Vamos caminhando aí. 21. E o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim. Porque quem é aquele que se tem empenhado em se achegar até a mim, diz o Senhor? Isso aqui é para nós, irmãos. Quem é aquele que no meio do caos, no meio dos problemas, para tudo que está fazendo e se empenha em buscar a Deus? A maioria chora, a maioria grita, a maioria se desespera, sai quebrando tudo, sai chutando porta, batendo porta e não alcança nada. Aí Deus está perguntando: e qual é que no meio disso tudo é que vai se empenhar em me buscar? Porque em Cristo, irmãos, em Deus, no Espírito Santo, na palavra, nós somos mais fortes. Aí o diabo quer tirar essa visão de você, quer fazer você ficar prostrado, chorando, revoltado, entristecido. Aí voltando aqui ao caso lá do estabelecimento interditado, sabe o que a pessoa falou? A oração da pastora que não valeu nada, foi ela orar e interditar o negócio. Mas interditado por causa de falta de oração, por causa de falta de respeito a Deus. Aí às vezes a pessoa não entende. Lá atrás, joga fora o que não presta. Não, vou deixar aqui para não ter prejuízo. O prejuízo foi muito maior, irmãos. Que ficou lá quase 2 meses fechado. As mercadorias teve que jogar tudo fora. Perdeu coisa que estava lá dentro para o tempo fechado, a data de validade acontece, né? Teve que reformar coisa que nem precisava, porque a vigilância sanitária é terrível, né? Até coisa que não tem, faz a pessoa ter. Eles arrumam até onde não tem. Tiveram que reformar tudo, gastaram muito mais. Mas se lá atrás tivesse escutado, irmãos, teria evitado o prejuízo. Se o marido ouve a voz de Deus, ele evita o prejuízo do divórcio e vice-versa. Se o filho ouve o pai, ele evita o prejuízo de se perder na vida. Então tudo Deus está falando, mas às vezes a gente o quê? Não se empenha em buscar. Então ele diz, né? Finalzinho do 21. Então, por que quem é aquele que se tem empenhado em se achegar a mim, diz o Senhor? E aqui Deus vem no 22 dizendo: ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Quando você me buscar, você vai me encontrar.
Mas você tem que buscar de todo o vosso coração. Não dá para buscar Deus de boca, irmãos. Não vai ter resultado. Aí vai falar igual a pessoa, a oração do pastor é fraca, a igreja é fraca, a fé é fraca, a palavra é fraca. Fraca é a nossa vontade de buscar Deus. Essa é a verdade. Se tem empenho, tem resultado. Amém? Então a gente encerra no 24 aqui, ó. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. E nos fins dos dias, entendereis isso. É o que Deus quer fazer. Ele quer executar os desejos do nosso coração. E nos fins, quando estiver acabando a luta, seus olhos espirituais não estavam abertos, mas sempre foi Deus. Deus que me guardou, Deus que me instruiu. Aí você vai fazer o que é certo. Vai clamar no momento certo, vai agir da maneira certa. E aí não vai ter mais um jugo no pescoço para te fazer parar, cansar, desistir. Não vai ter nada ligando sua casa aos estranhos. Não vai ter vício. Não vai ter autoridade espiritual maligna. Não vai ter idolatria. Não vai ter doença. Não vai ter enfermidade. Por quê? Porque o Senhor já nos deu poder e autoridade contra todas essas coisas. Ele disse: eu vou quebrar, eu vou desatar os nós, eu vou soltar. Por isso, quando Jesus ele ressuscitou Lázaro, ele gritou: Lázaro, venha para fora, né? O que Jesus mandou eles fazerem com Lázaro depois? Alguém lembra? Soltai as ataduras e deixai-o. E era a morte que prendia Lázaro. Mas a morte não foi páreo para Jesus. Ele venceu a própria morte. Então, irmãos, a gente não tem do que se preocupar. Às vezes a gente arruma um problema para a gente mesmo. Ficar se preocupando com coisas que Deus diz: deixa que eu resolvo. É só crer, irmãos. Creia, confie, busque, se empenhe em se aproximar mais de Deus. Aquilo que a gente fez aqui no início do culto. Buscar mais o Espírito Santo. Se empenhar mais na leitura da palavra. Às vezes, irmão, a gente deixa só para Deus falar nos domingos. Às vezes só no dia de culto. A gente tem que deixar Deus falar também dentro da nossa casa. Tem que ser primordial, irmãos. Nós buscarmos a Deus principalmente nos dias que a gente está vivendo, na atualidade, em que tudo é muito moderno, tudo é muito fácil. Mas as batalhas espirituais, elas são difíceis, irmãos. A briga não é no carnal. A Bíblia mostra que a nossa briga é no invisível. E só Deus vê o que está no oculto. Então, o melhor para nós é nos aproximarmos de Deus para ver a nossa casa abençoada. Amém? Então, aplauda Jesus bem forte. Na glória de Deus. Amém. Eu quero que você feche os teus olhos agora e coloque a mão sobre o teu coração, em nome de Jesus. Eu quero ministrar uma canção no seu coração agora. Eu quero que você só lembre da sua família. Vai passando os teus olhos agora espirituais, lá no seu pensamento, em cada cômodo da sua casa. Vai percorrendo os olhos como se você estivesse andando dentro da sua casa. E durante a ministração deste louvor, quero que você vai trazendo à memória o rosto de cada membro da sua família que está preso ali com o estranho, está se alimentando dele, está se aproveitando dele, está se aproveitando dela. Aquela pessoa que está presa na idolatria, na feitiçaria, nas drogas, na prostituição, na jogatina, que está preso por alguma opinião, algum pensamento. Você vai deixar o Espírito de Deus agora te conduzir na oração, e os seus olhos serão os olhos de Deus dentro da sua casa. A minha família está nas mãos de Deus. Os meus problemas Deus resolverá. Nenhuma provação me desanima. A minha família
Os meus problemas Deus resolverá, seja qual for. Nenhuma provação me desanima. A minha família está nas mãos de Deus. Apresente suas mãos aos céus, representando a sua casa. Está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus. A minha família está nas mãos de Deus. Vai entregando tudo agora. Está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus. A minha família está nas mãos de Deus. Pai, agora em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que essa pessoa, ela possa, meu Deus, agora encontrar a paz que ela precisa nesta oração simples que ela está fazendo. Meu Deus, que ela possa encontrar no Senhor agora o consolo e a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que ela ainda não está vendo, mas que pela fé ela verá o jugo do pescoço sendo quebrado, as ataduras sendo soltas. Meu Deus, que pelos olhos espirituais agora ela possa ver a casa dela totalmente restaurada. Meu Deus, que no montão da vergonha e no montão do pó e da cinza ela possa reedificar a casa dela, para que, meu Deus, nunca falte, meu Pai, um membro da casa dela que sirva ao Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor nos seria por Deus. Ah, meu Deus, a tua palavra diz que nós seríamos pelo teu povo, por teu povo. Então eu te peço agora, Pai, com poder e com autoridade, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor passe lá na casa desta pessoa, no portão ao telhado, meu Deus, todos os cômodos daquela casa, em o nome do Senhor Jesus, em cada membro daquela família, que, meu Deus, veio a mente desta pessoa, o coração dela em oração. Meu Deus, eu te peço, desde o menor ao maior, do mais novo ao mais velho, meu Deus, passa com o teu poder libertador. A tua palavra diz, meu Deus, nos mostrou nos evangelhos que pais mães vinham buscar os seus filhos, e às vezes o filho estava preso em casa, numa cama, num leito de enfermidade. Outros estavam presos por espíritos malignos, mas que o Senhor dava a palavra para aquela pessoa, e quando ela chegava, ela via o parente liberto, ela via o filho curado, ela viu o filho, a filha livre. Meu Deus, assim se fará, meu Deus, também com esta pessoa. Meu Deus, dê a honra, meu Deus, a glória, de os olhos dela enxergarem aquilo que o Senhor está mostrando para ela no mundo espiritual. E ela também pode receber uma palavra da sua parte. E quando ela chega em casa, ela vê um milagre acontecendo. Oh, meu Deus, solta aquela pessoa do cativeiro. Ela já sofreu muito, meu Deus, nas mãos do inimigo. Meu Deus, traz aquela pessoa de volta à tua casa. Traz de volta ao teu palácio, Senhor. Nós escolhemos este lugar como nossa casa espiritual, Pai. Nós escolhemos essa congregação para servir. Então, meu Deus, é nessa congregação que nós queremos a nossa família, Jesus. Ajuda o teu povo agora. Como diz a tua palavra, homens que colocavam as mãos nos lombos, como quem estava com dores de parto, lamentando a prisão, o cativeiro. Mas que esses mesmos rejubilariam, Senhor, que teriam voz de louvor e de júbilo. Oh, meu Pai, nós não seríamos mais humilhados. Quantas vergonhas passamos, Pai. Quantas vezes o opressor nos humilhou.
mas o Senhor disse que vai destruir o opressor, aquele que nos humilhava. O Senhor tiraria a nossa casa da mão do estranho, nunca mais o estranho se serviria da nossa família. Meu Deus, liberta essa casa. Eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa que está orando comigo, seja aqui na igreja, seja pela internet, meu Deus. Essa pessoa está recebendo essa palavra. Oh, meu Deus, quando dois concordam na terra, concordaram no céu, eu te peço agora. É a casa do teu povo, Pai. Aquelas pessoas que estão presas, estão sobrecarregadas, estão desviadas, Pai. É a tua igreja no dia de amanhã. Porque se esse povo aqui se enfindar, meu Deus, que glória ao Senhor terá. Se essa casa fecha as portas, que glória ao Senhor terá. E o que será feito de tudo aquilo que ouvimos falar dos teus filhos? Do Senhor que salva, cura e liberta. O que será do teu nome, Senhor? Como ele será glorificado através do problema desta pessoa, na impossibilidade dela? E como os outros olhos que nos veem na vergonha, nos olharão em glória, se não verem esse milagre de libertação acontecendo? Eu te peço, Pai, essa oração simples, dentro dessa casa mais simples, a se levantar um povo liberto, um povo firme, um povo comprometido com o teu altar e com a tua casa. Nós pedimos, Senhor, faça essa obra. Meu Deus, que se o divisor de águas for esta campanha de resgate das famílias, que então seja, Pai. Se o divisor de águas, meu Deus, é só confiar, que seja. Mas, Pai, faça o teu querer no nosso meio. Cumpra a palavra da tua boca nos revelou. E assim nós cremos, Pai. Nós cremos e declaramos que a nossa casa pertence ao Senhor. O Senhor é a cabeça da família. Que na nossa casa não há Deus estranho, mas há um Deus vivo, que muda a história de um povo enlutado, que muda a história de um povo que estava em cativeiro. E como diz a tua palavra, aqueles que estavam em trevas viram uma grande luz. O Senhor possa iluminar o nosso entendimento, os nossos caminhos e a nossa casa. Nós oramos firmes e confiantes que a nossa família está nas mãos de Deus. Declare: está nas mãos de Deus. A minha família está nas mãos de Deus. Eu creio que está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. A minha família está nas mãos de Deus. E vamos aplaudir a Jesus bem forte para a glória de Deus. Amém? Então respire fundo. O que não tem